Olá pessoal, eu sou a doutora Roberta, eu sou fisioterapeuta e trabalho com a reabilitação cardíaca e pulmonar há 20 anos. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a hipertensão arterial. Sabemos que a hipertensão arterial é o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e que leva ao AVC e ao infarto. Sabemos também que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil. Ou seja, no Brasil nós temos em torno de 350 mil mortes por ano em decorrência de doenças cardiovasculares. Segundo dados de 2019, cerca de 25% da população brasileira adulta, em torno de 35 a 40 milhões de pessoas, será hipertensa. Para vocês entenderem um pouquinho, o que acontece com essa pressão aumentada dentro do vaso? Dentro de uma artéria, nós temos uma camada chamada de endotélio. Quando essa pressão arterial está muito alta, ela gera uma tensão nesse endotélio, levando a uma lesão e deixando o endotélio doente, fazendo com que haja um acúmulo de placa de gordura em suas paredes e levando a um infarto agudo do miocárdio. O porquê ela é tão perigosa? Pelo fato dela ser assintomática, ou seja, é uma doença silenciosa. Eu estimo que aqui comigo na clínica eu tenho em torno de 90% de pessoas hipertensas e a maioria delas não tem sintomas. Quando elas apresentam alguns sintomas, esses sintomas são cefaleia, tontura, enjoos e dor na nuca. Como que a gente faz para saber que a pessoa é hipertensa? Tem alguns padrões. Ou seja, se a pessoa apresenta uma pressão 13 por 8,5, ela é considerada um pré-hipertenso. Se a pessoa apresenta uma pressão acima de 14 por 9, ela pode ser considerada hipertensa. Para você realmente saber se você é hipertenso ou não, o ideal é que você faça um exame chamado MAPA, que ele vai monitorar a sua pressão arterial durante 24 horas e diagnosticar se você é ou não hipertenso. Vamos falar um pouquinho dos principais fatores que interferem na pressão arterial: a alimentação, o estresse, o sedentarismo e o peso da pessoa. Vamos falar um pouquinho da alimentação. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa é reduzir a ingesta de sódio. Não exatamente o sal de cozinha, mas sim diminuir o consumo de produtos industrializados. Aí você já vai estar conseguindo ter uma melhora na qualidade da sua alimentação. Cuidar com o peso significa você começar a cuidar tanto da alimentação como inserir a prática de atividade física. Já foi comprovado que o exercício físico faz com que você tenha uma maior vasodilatação e assim, consequentemente, você tem uma redução da pressão arterial. Tanto o exercício físico aeróbico quanto o exercício de força. Então, ele é super recomendado para pessoas hipertensas. Gerenciamento de estresse. Existem algumas maneiras de a gente conseguir fazer isso. Hoje em dia já foi comprovado que a meditação e o yoga é uma delas. A meditação, ela é um exercício que tem o intuito de você trabalhar a mente e reorientar todos os nossos pensamentos. Provoca um grande relaxamento, consciência e foco. Então é muito recomendado que se faça também uma meditação. Vamos falar um pouquinho sobre a suplementação. Muitas pessoas ainda não sabem que a suplementação é super importante para você conseguir ter um controle da sua pressão arterial. E nós temos alguns componentes que são importantes para suplementar: o magnésio, a berberine, o extrato de alho envelhecido, o potássio e o ômega 3. Vamos começar falando um pouquinho sobre o magnésio. Sabemos que o magnésio é importante para o nosso organismo, porque quando a gente tem uma deficiência dele, a gente tem um maior risco de desenvolver algumas doenças, como a hipertensão, a diabetes e até mesmo uma arritmia. Como o nosso solo brasileiro é pobre em magnésio, a gente precisa estar buscando a suplementação, já que não encontramos esses alimentos no solo. A berberine, ela é importante porque ela vai estar atuando numa diminuição do LDL, então ela vai estar ajudando também na diminuição do nosso colesterol, que é importante para se manter níveis de pressão ideal. O alho envelhecido, ele melhora também o nosso colesterol, conseguindo fazer uma melhora de todo o nosso perfil lipídico. Importante a gente consumir também. O ômega 3 é uma gordura muito importante para o nosso organismo. Já que nós não produzimos, a gente precisa estar procurando essa gordura em alguns alimentos, como salmão, sardinha, atum, semente de chia e nozes. Como a gente não tem o hábito de consumir muitas vezes todos esses alimentos, o ideal seria a gente fazer a suplementação desse ômega 3. O potássio é muito importante porque ele ajuda a diminuir a formação de placa de ateroma, que são aquelas placas de gorduras que acabam ficando dentro das nossas artérias. Alguns alimentos ricos em potássio a gente pode estar consumindo. Caso a gente não consuma esse alimento, a gente pode estar suplementando.
que é o abacate, semente de abóbora, as oleaginosas, lentilha e iogurte natural. Outro fator importante é a apneia do sono. O paciente que tem apneia do sono não dorme bem, ele acorda a noite toda. Consequentemente, você tem uma liberação de substâncias que fazem com que você tenha um aumento da ativação do sistema nervoso simpático, gerando um estresse no organismo. Isso faz com que você tenha um aumento da pressão arterial. Então, segue uma dica aí, as pessoas com apneia do sono, por favor, consultar e ver o que pode ser feito para ajudar nesse controle. O que eu falei para vocês é um pouquinho do que a gente pode fazer para ter um controle da nossa pressão arterial. Mas muitos não fogem da indicação de tomar medicamentos para hipertensão. Então, assim, não é porque o paciente toma medicação para hipertensão arterial que ele não precisa mudar o estilo de vida dele, tá? Isso é muito importante. Então, você seguir todas essas regrinhas que foram passadas é importante para você ter uma melhor qualidade de vida e, quem sabe, até você poder parar de tomar o seu remédio da pressão arterial a longo prazo, tá? Como eu trabalho com isso já há 20 anos, eu já tive muitos casos de pessoas que vieram comigo e realmente iniciaram com medicação alta de pressão e a gente foi conseguindo diminuir essa ingesta de medicamento e até mesmo suspender os medicamentos. Então fica a dica para vocês, eu participei do quadro Movimento Vita em prol da saúde, agradeço muito a Vita Fórmula pelo convite.